Opa pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula de conceitos básicos em Python. Essa aqui foi a última aula ensinando o print, variáveis e condições. E agora a gente vai ter mais uma aulinha sobre inputs. Então, vamos lá já criar o arquivo da aula 2. Bom, os inputs, eles são apenas valores definidos pelo usuário. Podem ser números, strings, podem ser blocos de código, mas não vem ao caso. Hoje a gente vai aprender a fazer apenas algumas coisas com input. Por exemplo, a gente vai definir aqui que o name, que a gente está definindo uma variável. Se você não sabe o que é uma variável, vai até a aula 1, que eu vou deixar a playlist aí na descrição, que vai ter várias aulas. Assista, que você vai ter uma base do que a gente vai usar. Bom, name. Ou melhor, a gente vai colocar aqui pessoa. Name. Vou colocar em inglês para ficar mais bonito. A gente vai colocar input, que é o que? O valor que vai ser definido pela pessoa. Ah, mas se o valor vai ser definido pela pessoa, o que você está colocando aí dentro desse parênteses entre aspas? Bom, é a pergunta entre aspas que você vai fazer para o usuário colocar. Por exemplo, put your first name. Dá espaço para ficar legal. E agora a gente vai dar Ctrl apóstrofo ou Ctrl aspas para a gente estar abrindo o terminal. Se a gente executar o arquivo, ele vai... Opa! Ai, desculpa. Pai, 2. Eu digitei o nome arquivador errado. Put your first name, que significa coloque o seu primeiro nome. Então, vamos digitar meu primeiro nome, que é Marcos. Beleza, ele não executou nenhuma ação com meu nome. Então, a gente também vai ver um pouquinho hoje de listas. Que é literalmente uma lista, que a gente vai definir ela com pessoa. Que vai ser composta de idade, o nome, idade. Também vai ser um input. Vai ser um put your age. E o que uma pessoa tem também é um endereço, por exemplo. Vamos colocar input. Fiz uma bagunça aqui agora. Put your address. Ok, address é endereço para quem não sabe. Por isso que existem os e-mails address. Endereço de e-mail. Então, a pessoa vai ser uma lista. Sim, a pessoa vai ser uma lista. Não a pessoa em si, mas a gente vai definir que a pessoa vai ser composta por nome, idade e endereço. E como a gente faz isso? Name. Uma parte da lista vai ser name e... vamos colocar tudo em inglês? Age e address. Que é endereço. Age é idade. Age, address. Bom, então quando a gente colocar os valores aqui, ele vai soltar pra gente a nossa, vamos colocar ID, abreviação de identidade. Print ID. A gente vai ver ainda como que seleciona cada valor na lista. Eu quero pegar só o nome. Como a gente já tem aqui, então vamos lá. Pai, pai. Melhor, não, pai. Pronto. Put your first name. Coloca o seu primeiro nome. É Marcos. Coloca sua idade. Eu tenho 0 anos. Estou zoando. 0. E coloque seu endereço. Eu vou colocar rua de não sei. Bairro de não sei. Então, vamos colocar rua, vírgula, bairro, vírgula, não. Ele soltou o meu nome, minha idade, minha rua e meu bairro. Mas eu quero o número da casa, a pessoa separado, a rua separado.
aí a gente pode criar outro, só que eu quero deixar tudo junto. Então vamos, beleza. Aqui a gente já conseguiu a identidade da pessoa. Ah, mas como é que a gente vai fazer para pegar cada valor? Bom, existe uma coisa em Python que é o colchetezinho. E a gente vai usar muitas vezes esse colchete, não tantas como os parênteses. Então vamos colocar ID é uma lista. Para a gente selecionar o item da lista, a gente tem números. Ah, mas por que você botou um 0 aí? Bom, os elementos da lista são divididos em 0, 1 e 2. Você provavelmente vai esquecer que ele começa com 0 e vai colocar logo de cara 1. E vai aparecer o segundo item da lista. E você não vai entender nada, porque você não prestou atenção na minha aula. Brincadeira. Bom, é sempre bom se lembrar que começa do 0 e não do 1. Ou seja, o item 0 da minha lista é o nome que eu inseri. E agora eu pedi para ele mostrar na minha tela, imprimir na minha tela, a identidade da pessoa, só que o elemento 0. Vamos ver. First name, Marcos, age é 0. E meu endereço é rua, bairro. Bom, agora ele soltou o Marcos, minha idade, minha rua e meu bairro. Aqui no Marcos foi o que eu selecionei exatamente. O item 0 é o name. E o name é o input do put your first name. Coloque seu primeiro nome. Então, a gente pode fazer várias coisas podendo selecionar elas. Se a gente colocar 1 aqui, ele vai printar a idade. Pronto. Opa, deixa eu ver aqui. Ele printou a idade? Foi tudo A, não deu pra ver, calma. Vamos colocar A, B, C. Minha age é B. Então quer dizer que ele printou A1, o item 1 da lista, que é o meu age, que eu coloquei B. Exatamente. Condiz exatamente com o que eu selecionei. E 2 seria o address. E a gente já viu isso. Bom, mas pra que isso serve? Ah, você vai descobrir, amiguinho. Bom, eu vou dar uma prévia da próxima aula, que é a aula de operações. Bom, com isso a gente pode definir variáveis. Por exemplo, a gente pode pegar uma string que vai ser números, que vai ser igual a input, coloque seus números, separe-os por vírgulas. Por isso você já viu em algum para separar com vírgula, porque se não for com vírgula, às vezes ele não consegue separar. Bom, e a gente vai colocar o número, ou melhor, números, ponto, split, que eu vou deixar ele em forma de lista. E a gente vai separar ele pelas vírgulas que o usuário colocar. Python, aula 2.py. Coloca os números, separe-os por vírgula. Opa, desculpa, eu coloquei aqui sem espaço. Beleza, eu quero 13, 14, 15, 16, 17, 23, 45, 57, 67. Beleza. Opa, esqueci para ele mostrar a lista, desculpa. Aí, números. Vamos colocar números igual a números. Aqui eu tô falando, eu esqueci de citar que split é meio que uma separação. Eu quero pegar a string números e separar ela por vírgulas, ou seja, cada item da lista da string vai ser separado por vírgula, ou seja, aqui daria o item 0, item 1, item 2 separados por vírgula. A gente vai soltar a mesma coisa e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então ele transformou tudo isso em uma lista. Que legal, muito bom. Mas e se agora a gente somar todos eles? Vamos fazer uma coisa. Tem uma função do Python que é sum, números.sum. Nossa, acho que eu esqueci. Ah, não me engano, era isso. Vai, aula, hashtag 2.py.
você vai ver que não vai dar certo. E eu já vou explicar por quê. Beleza. Ele não entendeu o que era sum. Ah, mas por que ele não entendeu o que era sum? Bom, basicamente porque ele não pode somar coisas em formato de string. Isso é bem fácil de resolver. E a gente vai usar aqui ponto split. Aí a gente vai usar números. Números vai ser igual a números. E tem uma função que se chama int, que é para colocar em números inteiros, ou seja, é meio para tirar as aspas. Por exemplo, se eu tenho aqui 3 e eu coloco um int nele, quer dizer que ele vai retirar as aspas dele e colocar em formato de número, para assim a gente poder somar eles. 1, 2... Opa, aconteceu um erro, porque eu tô colocando a lista toda, e isso é um problema. Primeiro a gente tem que fazer isso em cada item. E fazer de um jeito um pouco interessante, que eu vou ensinar nessa aula ainda. Eu já estava esquecendo de alguma coisa que eu peguei aqui no navegador para não gastar muito tempo, que a gente vai mapear os na nossa lista números. Na verdade a gente vai na nossa lista chamada números, valores, vai transformar ela em valores inteiros. A gente pode colocar float. O que muda colocando float? Simplesmente porque ele vai aceitar valores quebrados. Se eu não me engano, vai transformar todos os números e vai colocar um ponto zero no final, se eu não estiver errado. Então aqui a gente só coloca números igual. Aqui a gente tá pegando a lista, tá mapeando os números em números e transformando todos em float. Quer ver que, se eu não me engano, vai colocar tudo ponto zero no final, se eu não estiver enganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Isso deu errado, porque eu coloquei float e não dá pra colocar float, se eu não me engano. CLS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma aí. Oh Deus, eu tô achando um erro. É que eu não tirei esse int números. Como que ele vai fazer isso? Bom, eu não tinha percebido. Eu achava que aquele fazia parte. Mas enfim. 6 até o 5. Beleza, ele já colocou todos em formato de número. Então vamos printar isso. Números. Vamos colocar na tela pra gente ver o que é que ele fez. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, ele separou e tirou as vírgulas. Até então eu não lembrava da função map e colocar tudo como int em números. Se eu colocar float, com certeza que ele vai colocar um ponto zero, porque ele aceita números picados. Aí, pronto, como eu disse. Então vamos colocar int, porque a gente não quer esse ponto zero. A gente quer um valor inteiro. Então aqui a gente vai estar trabalhando com lista. E agora, como é que a gente vai fazer para somar? Igual números. Na verdade é sum números. Números vai ser igual aos números somados. Ou melhor, resultado. Soma, vai ficar mais legal. Vai. Vamos somar 40, 50 e 90. 40 mais 50, 90, e 90 mais 90 é 180. Ou seja, ele tem que me retornar 180. Opa. Sum números.
Ah, é que eu não tinha atualizado ainda, calma. Eles colocou a soma. Aí, números. Vamos colocar números aqui, vamos colocar números aqui também, para não ter muita variável, pra gente se confundir. Tem que apertar aqui, Ctrl, apóstrofo, pai. Será que dá pai ponto? Não, não dá. Pai, aula, hashtag 2.pai. Coloca os números separados por vírgula. 1, 2. Vamos colocar igual ao outro, que a gente já sabe o resultado. 40, 50, 90. Aqui dentro dá 180. E é isso que ele tinha que fazer. Dá pra gente fazer isso subtraindo, se eu não me engano. Na verdade, não dá pra subtrair. Deixa eu ver se dá, se tem alguma função sub. É, existe. Se eu não me engano. É, números. Vamos colocar CLS. Pai. Não, pai. Aula. Hashtag 2.pai. Vamos colocar aqui 1 menos 2 é menos 1. Opa, exatamente. Não existe, como eu pensei. Oh, não. Se eu não me engano, é subtração. Eu acho que não existe. Que se eu não me engano plus. Realmente não existe, mas a gente já conseguiu somar aqui. Eu vou deixar esse programinha, entre aspas, no meu repositório do GitHub, que vai estar aí na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você tiver gostado, você deixa o like. Se tiver ajudado de algum jeito você, ajudar a fazer um projeto que você precisava. Isso aqui foi uma mini calculadora que faz somas com números. Se a gente colocar ele vai somar números negativos também, porque eu não falei nada que ele não podia somar números negativos. Aí, ó. Então, beleza, ó. Ele vai soltar 0, vírgula. Quanto que é 0 mais menos 2? É menos 2. E exatamente, ele somou. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo de coração. E eu já vou soltar também depois um vídeo aprofundando nas operações de Python. Subtração, potência, soma, divisão, e é bem fácil, divisão com restos. E prepara que a playlist vai estar na descrição, então ativa as notificações para você receber o próximo vídeo. Então obrigado por assistir e falou!